Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do InterAgrocast. O meu nome é Nari. Meu nome é Guilherme, sou consultor aqui da WorkTrip. E hoje a gente está aqui com a Lavínia. Oi pessoal, tudo jóia? Vai ser uma temporada nova, apresentadores novos, participantes novos. E a gente vai conhecer a Lavínia, que ela já fez um intercâmbio agrícola para a Dinamarca, agora voltou e agora tem outro intercâmbio. Então a gente vai conversar um pouquinho com ela, saber como foi o processo do intercâmbio dela, como foi toda a questão de ida e volta dela e saber se ela tem alguma dica pro pessoal que quer fazer aí futuramente. Certo, Lavínia? Certinho, tem muitas dicas aqui, pessoal. Perfeito. Bom, Lavínia, vamos lá. Tem uma pergunta para você para a gente começar essa questão ali, né? Primeiro, para descobrir de onde veio essa sua paixão pelo curso, pelas atividades que você realizou lá. Como que o agro entrou na sua vida, Lavínia? Então, é um pouco até estranho, porque a minha família não tem ligação com o agro. Mas quando eu estava no ensino médio, eu fiz o curso técnico no Instituto Federal. E aí, na época, eu fiz o curso de agropecuária juntamente com o ensino médio. E aí, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, fica aquela coisa na cabeça, o que eu vou seguir agora? Eu achei que eu seguiria para uma área mais de uma engenharia civil, uma engenharia de agrimensura. Mas acabou que por conta, assim, da vida mesmo, as coisas que vão acontecendo e a gente no momento não entende, eu acabei indo para agronomia, que eu gostava bastante também, só que com aquela cabeça de 16, 17 anos, eu achei que eu estava mais focada só pro cálculo em si, mas não. E aí eu comecei a agronomia muito por conta da vivência que eu tive no técnico em agropecuária na época. Foi algo que veio do técnico, então, não é algo desde pequena. Isso. Tive algum contato, assim, com roça quando eu era mais nova, mas não era aquele negócio que todo final de semana eu tô ali e trabalhando com aquilo, não. Até porque minha família não tem nenhuma fazenda, nenhum sítio. Então, acabou que o curso técnico em si que abriu minha mente para essa área do agro. Que legal. Legal demais. E agora depois, né, de tantas vivências que você teve, tanto aqui no Brasil, tanto internacionalmente, a parte da área que você decidiu seguir, qual que você gostou mais, que você quis ficar se aprofundando, né, que você está lidando hoje em dia? Então, dentro da agronomia, eu sempre gostei de muita coisa. É difícil ter algum ponto em específico, alguma disciplina em específico, alguma área em que eu não goste em si. Eu diria assim, a horticultura, a parte de pastagem não me encanta muito, mas eu sou uma pessoa que sempre fez projetos mais voltados para a horticultura, para a fruticultura, olericultura, e é com isso que eu trabalho hoje, sabe? Durante toda a graduação eu foquei mais nisso, enquanto a galera estava ali voltada para grãos, eu estava trabalhando com alface, com batata, com uvas, então eu fui meio que direcionando a minha carreira para essa área da horticultura e da fruticultura. Interessante que geralmente o pessoal de agronomia ele é bem focado no grãos, né? A maioria não quer muita horticultura. É o isolado do rolê, a horticultura, tá É diferente. Mas eu sou apaixonada. Que bom que você gosta. Tanto é que no intercâmbio da Dinamarca você optou por fazer viveiros, né? Exatamente. Quando eu apliquei, as minhas opções, elas estavam ali voltadas para a horticultura, para a floricultura também. Tanto que quando eu comecei, quando eu iniciei na Dinamarca, eu fui para uma empresa produtora de morango, alguns temperos, plantas ornamentais, tudo em potes. E aí era mais essa parte da horticultura em si. Depois que eu fui transferida para a floricultura, que também estava dentro das minhas opções. Que legal. Perfeito, legal demais, Lavínia. Bom, então, falando um pouco mais da Dinamarca, né, como que foi, assim, decidir, né, essa questão? Muita gente, às vezes, nem conhece, né, o que tem na Dinamarca a respeito de áreas e tudo mais. Como que foi, assim, para você conhecer essa área e para você decidir ir para lá? Então, quando eu terminei, eu vou estar trazendo assim um contexto de como que foi a decisão de estar fazendo o intercâmbio, porque para mim estava um desejo ali, desde o final do meu ensino médio. Tive uma professora que ela comentou uma vez em sala de aula que na faculdade ela tinha feito um intercâmbio para a Austrália.
E aí eu fiquei pensando naquela cabeça de 17 anos, assim, meu Deus, eu quero fazer isso quando eu começar quando eu estiver na faculdade, quero ter essa experiência. E daí, ansiosa como eu sou, no meu primeiro ano de faculdade, eu fui procurar agências, né, que forneciam esse tipo de suporte para estar fazendo um intercâmbio agrícola fora, em qualquer país, não tinha algo em específico. E aí foi onde eu até entrei em contato com a Work and Trips na época. Foi em 2018 isso. Só que assim, eu estava no início da faculdade, estava no primeiro ano. E aí, falei, não, vou esperar por enquanto. Quando eu estiver ali no meu quarto ano de faculdade, eu entro em contato novamente com eles para poder estar organizando certinho. Só que aí, entre o primeiro ano de faculdade até ali o quarto, teve pandemia, teve mudanças na minha vida, e acabou que aquela ideia, aquele sonho de fazer um intercâmbio foi ficando mais adormecido. Só que daí passou o Covid, chegou um momento que eu falei, gente, eu não posso deixar esse sonho morrer, eu vou atrás. E aí eu voltei a procurar empresas novamente, me deparei com a Work and Trip de novo. E aí na época eu vi os programas da Holanda, eu estava muito decidida a ir para a Holanda, só que daí eu vi o da Dinamarca. E aí, sendo bem sincera, assim, bem honesta, uma das coisas que me chamou a atenção foi o tempo que eu poderia ficar na Dinamarca comparado com o tempo que eu poderia ficar na Holanda. Não sei como que é agora, não sei como que estão esses prazos, mas na época, para você ficar na Holanda era de 3 a 6 meses, na Dinamarca o mínimo era 6 meses até um ano. Eu falei, olha, é um investimento grande, é uma experiência que eu quero muito viver, então, e o que o pessoal trabalhava na Dinamarca, essa parte de horticultura, chama minha atenção também. Então, eu decidi, nesse momento, aplicar para a Dinamarca em si, em pontos de que eu poderia aproveitar mais o tempo que eu estaria fora e também poderia trabalhar com o que eu gosto. Nos Estados Unidos, na época, era mais para grãos, sim, como eu falei no início, não é algo que me chama muito a atenção. Trabalharia super, mas a horticultura, ela tem meu coração ali, sabe? Então, entre esses dois, foi por isso que eu acabei optando pela Dinamarca. E pro pessoal que está em casa, acho que o Gui até pode falar melhor, a Dinamarca e a Holanda, elas possuem o mesmo valor, só que tem essa questão que nem a Lavina falou do tempo, que compensa muito mais você ficar 1 ano e meio recebendo lá fora do que 6 meses, porque o programa nem se paga, né, Gui? Eu sempre falo isso para os candidatos, é um dos principais argumentos que eu tento apresentar para eles, essa questão de que você vai se mobilizar, você vai investir tempo, dinheiro para você conseguir fazer acontecer esse intercâmbio, e quanto maior tempo você ficar lá, você consegue tanto um retorno de investimento, de experiência, você consegue viajar mais. Então eu sempre indico ali para os candidatos que têm a disponibilidade de ficar mais o máximo de tempo possível. Eu gosto de brincar assim para os candidatos, né, que voltar para o Brasil a maioria vai voltar de qualquer jeito, né? Então que pelo menos aproveite o maior tempo possível lá fora, né? E quando você estava fazendo os documentos, teve Super. Perdão. Quando você estava fazendo os documentos, teve algum receio, assim, deu um frio na barriga? Porque uma viagem é um grande investimento, né? Deu algum medo? Então, o primeiro ponto para mim foi a questão do investimento, sabe? Quando eu paro para pensar, eu fico muito emocionada com o apoio que eu tive, porque não venho de uma família que tem uma condição financeira muito boa a ponto de desembolsar um valor de intercâmbio para mim. Só que ao mesmo tempo eu queria muito, muito, muito viver aquilo. E aí, na época, eu fiz toda uma mobilização, eu fiz até vaquinha, falei, gente, meu sonho é ir para a Dinamarca, é fazer esse intercâmbio agrícola. Se você sente em seu coração que você quer ajudar com alguma coisa, por favor. E assim, achei que não ia dar em nada. E eu consegui angariar, acho que, eu não me lembro ao certo o valor, mas foi mais da metade do investimento total. E muito rápido. Eu fiquei muito contente com isso. E é até um reforço, né, de que, assim, por onde... Todo lugar que a gente passa tem gente olhando a gente. Tem pessoas nos observando e vendo o que a gente está contribuindo ali. E querendo ou não, por todos os espaços que eu passei antes de chegar no momento da aplicação para o intercâmbio, as pessoas viram o amor que eu tinha pelo que eu estava fazendo no momento e decidiram auxiliar. Então, o primeiro frio na barriga foi decidir, nossa, será que vai passar essa oportunidade, eu não vou conseguir agarrar por questão financeira?
E de documentação a gente sempre fica com o pé atrás, né? Fala, nossa, mas será que vai faltar algum documento? Será que vão recusar isso aqui? Será que a empresa, será que as empresas vão oferecer propostas? Então eu fiquei um pouquinho ansiosa com isso também. Mas fui tentando, eu conversei na época com o José, conversava muito com ele, e, não, José, eu sei que eu estou aqui no início do processo, mas quais são os documentos que eu preciso providenciar para você? E já tentava organizar aquilo com certa antecedência. No momento que eu cheguei para aplicar no site, eu já tinha grande parte do que eu precisaria para o momento após. Olha o nível de ansiedade, mas já estava preparando, preciso disso, preciso do teste do inglês, preciso disso aqui, e já ia preparando. Inclusive, a gente conversou com o José um pouquinho antes e com o pessoal da documentação, e eles falaram que era um motivo de alegria para eles, porque você enviava tudo certinho, tudo no tempo correto que tinha que ser enviado. E eles ficavam muito felizes, porque facilitava o trabalho deles, né? Que bom, que bom. E Lavínia, agora falando um pouquinho ainda da Dinamarca, né? Agora voltado mais para a parte da rotina. Você poderia falar um pouquinho para a gente como que foi essa questão do dia a dia, de como era desde a hora que acordava, como que funcionava a questão de trabalho, na área também, né? De viveiros que você trabalhou, como que era essa questão? Certo. Assim, foi a minha primeira experiência morando fora, então, e morando fora de casa também. Eu não cheguei a morar em república enquanto eu estava no Brasil, morava com os meus familiares, então já tem esse primeiro baque de você estar dividindo casa com pessoas que você não conhece. Mas deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Na empresa que eu fiquei, o alojamento dos estagiários fica bem próximo da empresa em si. É praticamente você andar uns 20 metros, você está dentro da empresa. Então, eu cheguei, tive uma reunião com o pessoal mesmo em Copenhague, que me direcionaram aonde que eu tinha que descer na parada do trem, tudo muito novo, sabe? Meu Deus, onde que eu tenho que descer? Eu não sei que der todo esse suporte. Cheguei na estação de trem, o pessoal da empresa foi lá, me buscou, me levou no mercado para comprar umas coisas mais básicas, assim, para aguentar o início. No dia seguinte me apresentaram a empresa, mostraram como que seria a rotina, e para mim, uma coisa que eu lembro que no início foi bem diferente são os horários lá. Na empresa que eu estava, a gente começava às 7 horas da manhã o serviço e terminava 15 para as 3 ou 15 para as 4. A carga horária semanal lá era relativamente baixa quando comparado ao Brasil. São 37 horas semanais, a gente está acostumado a trabalhar 40, 44, e fica até surpreso, né? Então, começava às 7 horas da manhã, tinha um intervalinho ali de 15 minutos, o almoço também era 25 minutos, que para o brasileiro acostumado a ter 1 hora de almoço, e praticamente só engole a comida para poder voltar. Mas aí, ao mesmo tempo, quando dá ali 15 para as 3, 15 para as 4, acabou. Você tem o restante da tarde, mais a noite livre para poder fazer o que você quiser, tá? Você tem tempo para ir na academia com calma, você tem tempo para aproveitar o seu tempo ali em si, fazendo o que você gosta enquanto ainda está sol, enquanto você ainda tem energia. Essa para mim foi uma grande mudança, sabe? Enxergar a rotina do trabalho de uma maneira diferente. Quando você está ali, você trabalha arduamente, mas você sabe que na hora que der, na metade da tarde, você vai ter o seu tempo totalmente para você. Não, perfeito. Não, legal demais, né, Lavínia, essa questão. Isso, quando eu morei fora, foi uma coisa que eu reparei também, né? Eles começavam basicamente no mesmo horário, mas a parte principalmente do almoço era muito rápido, né? É um lanche rapidinho e já volta a trabalhar, né? E acaba saindo mais cedo por causa disso também, né? Mas o legal é isso, né? Você tem um período lá livre, com luz do dia ainda, né? Pra você passear, pra você aproveitar de outras formas também. É bem legal essa questão, né? Esses costumes diferentes, né, Lavínia? Com certeza, com certeza. A cultura de lá é diferente do Brasil, né? O que te chocou quando você chegou lá? Além desse ponto de ter um balanço maior entre a vida social e o trabalho, as pessoas elas levam uma vida muito leve. Na Dinamarca, por ser um país com inverno bastante rigoroso, eles têm como que eu posso
dizer? Eu não sei se é um estilo de vida que é deles em si, chama Hilda. Até quando eu voltei, eu tive que tatuar essa palavra, porque para mim representa muito o que é lá. Que é você aproveitar as coisas mais simples, o conforto. É muito comum, por exemplo, no inverno, vejo você chegar na sua casa, você acende uma vela, você coloca uma meia luz, pega o seu chá, o seu café, o vinho, o que você quiser tomar, e tem esse momento de contemplação. Eu nunca tinha tido esse tipo de experiência enquanto eu estava no Brasil, sabe? De dar um olhar diferente para as coisas simples da vida, sabe? A cultura de andar de bicicleta também é muito, muito forte lá. As ciclovias, elas são muito bem estruturadas. É um país relativamente plano, então é fácil você se locomover de um lugar para outro. É muito comum você ver trânsito de bicicleta. Eu nunca tinha visto um semáforo para bicicleta, e lá é muito comum isso também. São umas coisas que eu penso, assim, para agora. Porque tem muitas outras que não diria que foi um choque cultural, mas que é uma cultura diferente, mas as duas que vêm na cabeça, assim, principais são essas agora. São bastante coisas já que dá uma baita diferença da nossa cultura para deles, né? Não, legal demais. Ah, com certeza, com certeza. Bom, Lavínia, agora ainda falando um pouco ali dessa questão da Dinamarca, a parte da questão, por exemplo, de perrengues, né? Que querendo ou não, quando a gente vai para fora, né, a gente acaba passando alguma questão de perrengue, né, ou um mico, ou uma gafezinha, né? Você pode contar alguma que foi até engraçada ali, que você gosta de compartilhou já para o pessoal quando você voltou? Olha, eu não diria que é muito engraçado, foi um pouco trágica. Ainda no assunto de bicicleta em si, no Brasil eu não tinha muito hábito de andar de bicicleta, ainda mais na minha cidade, que é conhecida até como a Sete Colinas, tem muito morro lá, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. E quando eu peguei a bicicleta, não, vou andar para tudo quanto é lugar e bora que bora. Gente, acho que no primeiro mês, eu me caí, não sei o que aconteceu, não consigo lembrar o que aconteceu. Você não acredita que eu consegui cortar a minha cabeça na primeira semana? Na primeira semana não, desculpa, no primeiro mês de Dinamarca, sendo que eu nunca tinha caído de bicicleta no Brasil. Nossa. Ficou bem. Era a emoção de estar na Dinamarca, né? Tava muito animada, tava pedalando muito. Eu acho que eu tava meio rápida, assim, sabe? Depois de ter dado uma maquiagem no meio, eu tava apreciando a paisagem, assim, volta, porque quando eu cheguei, tava em março, tava um pouco frio ainda, mas muito bonito de observar, sabe, tudo enquanto você tá pedalando. Aí eu devo ter ficado um pouquinho distraída e aconteceu isso. E os perrengues, assim, de viagens, que não seria só da Dinamarca, mas como na Europa tudo é muito perto, os países são... Sim, para você estar na Alemanha é um pulo. Só que eu sempre tive um estilo de viagem mais rataria mesmo. Nunca fui do luxo de ver, vou para país tal, vou pegar uma noite aqui no hotel e vou sentar. Não, eu sempre quis conhecer muitas coisas e aí para poder conseguir salvar o dinheiro ali, fazer tudo que eu gostaria de fazer, muitas vezes dormir em aeroporto, chão gelado, dormir em estação de trem, mas são coisas assim que a gente olha e fala, caramba, vivi. E não é à toa que você é uma das candidatas que mais viajou durante o intercâmbio aqui com a gente. Tipo, todo mundo comenta aqui dentro que você fez muitas viagens. Você consegue contar os países que você foi? Você lembra? Caramba, eu não lembro o número de cabeça, mas eu acho que consegui visitar mais de 28 países. Muitos. Assim, na Dinamarca, você não tem que esperar um ano de trabalho para daí estar a tirar as suas férias. Vai acumulando conforme os meses. E aí tinham tanto as férias anuais quanto hora extra, tudo que eu fazia mais do que 37 horas semanais ia para o meu banco de horas, que eu também recebia por aquilo, poderia tirar o dia e recebia por aquilo. Então eu sempre ficava atenta ali, beleza, vamos ver como que estão as passagens no mês de novembro. Estou querendo pegar ali uns 5 dias para onde que eu posso ir. Aí eu olhava, abria o Google Fly e
fazer um intercâmbio assim, na Europa, e tá tudo bem também, cada um com as suas prioridades, mas eu sempre fui muito curiosa, eu tenho muito essa vontade de ver como que são as coisas e as coisas diferentes, não só o que é o ponto turístico. Também aprecio demais os pontos turísticos, mas os que são mais esquecidos ali me chamam muita atenção. Então, vamos para Letônia. Opa, bora para Letônia. Será que eu consigo encaixar a Lituânia aqui também? A Estônia? Vamos lá fazer uma viagem, uma semana e curtir aquilo ali. Não, hoje estou a fim de conhecer algumas cidades na Itália. Vamos ver como é que tá a passagem. Gente, teve uma vez, eu fiquei chocadíssima. Eu comprei uma passagem de Copenhague para Veneza. Eu paguei 60 coroas. 60 coroas é basicamente um copo de cerveja no bar. Então, assim, é surreal, sabe? Tem muita oportunidade para viajar. Não, legal demais. Ainda falando de viagem, Lavínia, gerou uma questão aqui minha. Como que era o meio de transporte que você mais usava ali para viajar? Era trem, era carro? Como que você fazia geralmente para as viagens? Era o que tinha. Basicamente era trem, ônibus, eram os principais, e avião, né? Quando era mais distante, assim, eu sempre tentava encaixar um roteiro em que às vezes dava para eu estar me locomovendo mais rápido, entre um país e outro para não gastar muitos dias, mas se eu precisasse, por exemplo, viajar de uma cidade para outra durante a noite, às vezes eu optava por pegar um ônibus, daí já dormia dentro do ônibus, não gastava com acomodação, só, né? Rataria. Eu não tinha carro lá, o meu único meio de transporte na Dinamarca em si era bicicleta, então fiquei 1 ano e meio, eu e minha vitoriosa bicicleta, e eu fiz uma viagem que eu e mais um amigo nós alugamos um carro, também foi surreal, uma das viagens mais marcantes que eu fiz, que aí nessa em si a gente alugou um carro. Basicamente avião, trem, ônibus. Perfeito, legal demais. E financeiramente o salário ajudava, né? Porque você pagava as viagens, imagino, com o salário que você recebia na Dinamarca. Com certeza, com certeza. Eu não utilizei nenhum dinheiro do Brasil em si. Mas no início, eu confesso que eu fui bem, assim, controladora. Por exemplo, se não me engano, eu fiquei de março até final de setembro. Eu não fiz nenhuma viagem, não saía muito. Eu usei o dinheiro nesses primeiros meses para poder meio que repor todo o investimento que eu tive no início e também estar me ajustando ali com o país. A gente tem que pagar algumas taxas quando a gente chega lá, tem toda a mudança de rotina, então até adaptar no mês o meu gasto vai ser X. Então até ter toda essa adaptação, eu fiquei ali um bom tempo sem viajar, mas juntando. A partir do momento que eu consegui estar mais suave, mais tranquila com as minhas dívidas, com o que eu ganho, com o que eu tenho que gastar, aí começaram as viagens. Não paro mais. Fica certo, tem que aproveitar, trabalhar e tem que descansar também. Aproveitar que tá na Dinamarca. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você fala na empresa deve estar com surpresa. Eu acho assim, não, mas acho que é um feriado. Eu vou para tal país. Caramba, você vai para tal país? E às vezes eles estão ali morando há anos e nunca foram, sabe? Então, acho que a gente quando vai viver essa experiência, fica com essa vontade de aproveitar o máximo que a gente pode da situação. Então, eu não sabia quando que eu ia viver aquilo novamente, eu não sabia quando eu ia ter a oportunidade de morar fora de novo. Então, eu tentava me organizar de uma maneira com que eu olhasse para trás, quando eu estivesse lá no futuro, eu conseguisse olhar para trás e pensar assim, caramba, eu fiz tudo, ou quase tudo que estava ao meu alcance naquela época. E esse sentimento é muito legal, né? De você ter aproveitado o máximo o intercâmbio. Eu sempre falo isso para os candidatos, porque quanto mais tempo você fica, mais a sensação de quando você volta para o Brasil é que, nossa, aproveitei o máximo que eu poderia, tirei o máximo de proveito do intercâmbio, volta com a sensação muito mais legal do que você ficar um período ali que você consegue visitar um ou outro país só, né? Com certeza, e fazer coisas diferentes também, sabe? Às vezes nem precisa ser só viajar para muitos e muitos países, mas se permitir a vivenciar a cultura do local, fazer coisas que às vezes
você não está acostumado a fazer no Brasil, comer coisas que você não está acostumado a comer no Brasil. Tem um amigo meu que na época, no início, eu estava meio assim, nossa, tô querendo aqui comprar banana, mas a banana lá é muito cara. Vende por unidade, não lembro se lá era por unidade, mas eu sei que era caro. E eu comprava pouquíssimas vezes. E aí ele falou pra mim o seguinte, Lavinha, você tá num país novo, presta atenção, olha, são coisas simples, presta atenção no mercado no que as pessoas estão comprando. Aí, provavelmente, fruta tropical vai ser mais caro, lógico. Então aproveita para comer as frutas temperadas que no Brasil é caro. Aproveita para comer uma coisa diferente que você não está acostumada a comprar. E aí, quando ele me falou isso, meio que virou uma chavinha no meu cérebro, não só em termos de comida, mas em questão de adaptação, sabe? Eu tô ali, não faz sentido eu tentar fazer com que a Dinamarca ela seja o Brasil e a realidade que eu tô acostumada a viver no Brasil. Não quer dizer também que eu vou esquecer das minhas raízes e vou agir como um dinamarquês, não. Mas tentar abraçar aquilo ali, sabe? Acho que a partir do momento que a gente faz isso, a experiência fica muito mais rica, sabe? Fica muito mais rica. Essa mentalidade eu acho que é essencial, né? Não perder as raízes, mas tentar ali conhecer o que eles têm lá, né? Inclusive, ainda falando dessa parte de alimentos e tudo mais, ô Lavínia, teve alguma coisa diferente que eles comem lá, que você achou muito diferente, assim, a questão da alimentação deles lá é muito diferente? Tem algumas coisas parecidas? Como que é? Olha, tem um negócio que eu tentei comer lá, que eles... É muito comum você ver no mercado, na parte de frios, é um pastel de fígado. E aí eu fiquei tipo, gente, o que é isso? Pastel de fígado? E tem vários sabores diferentes, eles vendem umas bandejinhas assim, meio com material laminado. Uma vez eu peguei pra experimentar, falei, ai, tem um monte de sabor diferente, isso aqui sempre tá em alta no mercado, deve ser bom, né? Deve ser sensacional. Gente, não desceu, pelo amor de Deus. Foi demais pra mim, não consegui. Outra coisa também que pra eles é muito comum é um doce, chama licorice. Pra gente, a gente quer um caçudo, mas eu não sei que é um peixe, eu não faço ideia o que é. E aí eles vendem de uma maneira muito bonita, né? Tipo assim, não é pro meu paladar. Quando eu experimentei, pareciam uns bolinhos de chocolate, só que aí ela era uma bolinha de licorice revestida com chocolate. Ai, foi a pior coisa que eu já comi na minha vida, com certeza. Não gostei, mas o restante, assim, por estar muito próximo ao mar, tem muita opção de peixes frescos, sabe? Muito gostoso mesmo. Lá o pessoal come bastante salmão, por exemplo. O hábito de almoço nosso, a gente fala comida de verdade, tá? Um arroz, feijão, macarrão, eles não têm isso. É mais um sanduíche aberto, que eu não vou saber a pronúncia em dinamarquês, mas tem o nomezinho desse sanduíche aberto deles, onde eles colocam cream cheese, aí tem abacate, tem salmão, tem várias coisas, sanduíche bem bonito. Costuma ser o almoço deles e pra mim no início assim, eu olhava, meu Deus. Mas de maneira geral, eles comem muito saudável lá, sabe? É um país muito preocupado, principalmente com a questão da agricultura orgânica. É muito forte a agricultura orgânica lá, tem muito incentivo do governo. É muito comum ver nos mercados, nos produtos do mercado e também em restaurantes tem um selo de produto orgânico. Lá é muito difundido isso. O pessoal comendo, em vez de ter um saco de batata frita ou um saco de Pringles, uma potinha de Pringles para lanche, os caras comem cenoura com hummus, ou pepino, ou essas coisinhas mais leves. Então, são outros hábitos, né? Apesar de não ser o mesmo hábito alimentar que a gente tem no Brasil, eles têm, de maneira geral, uma alimentação muito saudável, eu diria. Eles têm um feriado, né? O feriado da batata, que acho que inclusive você falou uma vez com a gente sobre isso, né? Que é um dia nacional ali. Sim, o pessoal, os estudantes têm um período de férias, eles na escola, tudo para estar auxiliando na colheita. Foi muito interessante ver, porque querendo ou não, a batata é um carboidrato muito forte lá para eles. Então, vira todo um evento a colheita e quanto mais pessoas para estar auxiliando nesse momento aí, melhor. Então, bora dar feriado para a galera para colher o máximo possível.
Que legal, não, muito interessante essa parte da alimentação. Sempre foi uma coisa que eu tenho dúvida de conhecer, né? Nos outros países é legal o pessoal contar sobre um pouco. Bom, Lavínia, agora falando um pouco, né, da nova experiência que você teve depois de finalizar ali toda a questão da Dinamarca e tudo mais. Você chegou, acredito, para voltar para o Brasil, né? E depois, pelo que eu vi, você foi ali para a Dinamarca agora, né? Começou uma aventura da Dinamarca na Nova Zelândia, né? E como que foi agora essa nova questão? Você chegou mais preparada? Você teve ali algumas coisas que você se identificou, que achou que era parecido com a Dinamarca também? Como que foi todas essas questões? Eu voltei porque eu precisava terminar a faculdade, né? O programa, eu tinha que estar vinculada à faculdade, então eu tranquei no meu último ano. Voltei, fiz o restante que tinha para fazer, mas sempre fica aquela sensação de... eu não estava me sentindo pertencente no Brasil mais, depois da experiência que eu tive fora. A gente cresce muito, sabe? Ter que lidar com tanta coisa, com tanta burocracia. Lidar com burocracia já é um saco. Ainda ter que lidar numa língua diferente é mais ainda. E aí já adiciona o dinamarquês, que é totalmente diferente. Gente, uma simples ligação no telefone já era muito difícil. Porque apesar de todo mundo falar inglês lá, o dinamarquês é a língua oficial. Então eu lembro vagamente de uma experiência que eu tive. Eu estava tentando ligar na escola de dinamarquês. Eu fiz um período lá de dinamarquês, o básico, mas depois acabou que por questão de tempo, inverno também, eu não consegui continuar. Mas só para poder estar na chamada, sabe aquela gravação lá? Se você quer falar no departamento tal, TEC 1 ou TEC 2, essa parte inicial eu estava falando em dinamarquês, eu não estava entendendo nada. E aí, essa foi uma dificuldade muito forte, muito, assim, representativa que eu tive na Dinamarca e que eu não tive aqui na Nova Zelândia, por exemplo. Então, a língua ela foi uma barreira muito grande. Mas enfim, acho que eu estou correndo um pouquinho da pergunta, vou voltar aqui no pensamento, porque junta um monte de ideia na cabeça e fica meio... Ai meu Deus, peraí que eu estou tentando lembrar a pergunta. A questão de como, por exemplo, por você já ter feito, né, como você trouxe que na Dinamarca foi a primeira vez que você mudou fora, que você foi para um outro país também, né, chegando na Nova Zelândia, você já teve essa bagagem, né, então você já chegou um pouco mais preparada, tanto na questão do inglês, né, que você praticou lá também, quanto na questão de aprender a se virar, né, eu acredito também, né. Ah, sim, não, com certeza, acaba que a gente já... Por eu ter tido essa experiência na Dinamarca, eu já vim com uma ideia de como que funcionaria esse processo inicial em outro país. Então são alguns macetes, algumas coisas que eu passei lá na Dinamarca e que eu tinha uma noção de como lidar aqui na Nova Zelândia, sabe? Prepara bastante a gente para lidar com o início aqui, que é a abertura de conta, correr atrás de visto, seguros, todas essas coisas que eu passei na Dinamarca. E o bom da Dinamarca é que eu não tive que lidar com isso sozinha. Eu tive todo o suporte, né, da agência. Quando eu fui fazer a abertura de conta no banco, o pessoal da empresa foi lá comigo, me auxiliou. Então, por mais que eu não tenha feito aquilo sozinha, eu tive uma noção de como que era feito. Então, agora, para eu estar realizando sozinha aqui na Nova Zelândia, foi 100% mais fácil, sabe? Atribuiu demais a conta. Legal demais, viu, Lavínia? A questão do inglês, você acredita que você voltou com ele bem mais afiado da Dinamarca também? Chegou, apesar deles terem o dinamarquês ali como língua nativa, né? O inglês, você acredita que você conseguiu praticar legal lá? Você teve uma prática interessante, assim, que voltou mais fluente ali do inglês? Ah, sim, com certeza, com certeza. Na empresa que eu estava, por exemplo, apesar de ser uma empresa dinamarquesa, são muitos estrangeiros lá. Então, pessoal da Polônia, da Romênia, da Lituânia, enfim. E acaba que a língua principal que a gente tem de comunicação entre si é o inglês. Então, eu praticava muito ali. No início, a gente fica um pouco mais travada, né? Eu lembro de ficar me cobrando bastante quando eu errava um tempo verbal na frase, nossa, por que eu fiz isso? Não sei o quê. Bobeira que a gente, depois que passa, fala, nossa, às vezes eu peguei um pouco pesado demais, né, nessa cobrança. Mas vai soltando, sabe? Você está imerso no inglês o tempo todo, vai te destravando e contribui para aprimorar o inglês.
tanto quanto eu gostaria, porque eu gostaria de estar, às vezes, ter feito um curso ali mais avançado, pegar um vocabulário mais avançado, acabei que eu não tive tempo e as prioridades eram outras também, mas com certeza o meu inglês voltou muito, muito melhor do que quando eu fui, sem dúvida. Perfeito, legal demais. Você falou que você fez um pequeno curso de dinamarquês. Você tem alguma palavra que você aprendeu, alguma coisa que você lembra que você aprendeu em dinamarquês? Que é bem difícil o idioma, né? Nossa, é difícil demais. Mas, por exemplo, para me apresentar, tipo, oi, meu nome é Lavínia, seria hi, e a Vila Lavínia. E, por exemplo, good morning seria good morning. Tem esse som estranho, parece que eles estão se afogando o tempo todo. Para você falar obrigada também, é uma palavrinha muito simples, tá? Muito obrigada, mange tak. Sim, foi muito legal a experiência que eu tive aprendendo, sabe? Ainda mais aprendendo dinamarquês em inglês. Gostaria de ter dado uma continuidade maior, porque é legal saber disso. E quando você chega lá na empresa e você cumprimenta a pessoa, a coisa simples, você cumprimenta a pessoa na língua dela, sabe? Você ganha um pouquinho dela. Com Você fica muito certeza. feliz. Então, saber esse básicozinho, então, aprende um oi, um bom dia, um obrigado, é legal, sabe? Não é nem porque você precisa, mas que ajuda a criar conexões, criar vínculos ali com a galera. Eles entendem que você tá querendo se comunicar com a língua deles, né? Que você tá fazendo o esforço ali, né? Pra você ter a proximidade, né? Criar uma proximidade com as pessoas. Muito legal, né? Você fica em contato com duas línguas que você não tinha, né? E o pessoal da Dinamarca? Exato. É igual quando um gringo vem pro Brasil e tenta falar bom dia e a gente já fica, ai, que gracinha. Exatamente. Nesse caso, você é a gringa agora. Você é a gringa pra eles. E o pessoal na Dinamarca é tranquilo? A convivência com os dinamarqueses? Eles são bem tranquilos, mas comparado assim com o brasileiro, eles são mais fechados. São muito educados, sabe? Sempre estão ali para te ajudar, mas eu sinto que a gente em si tem um senso diferente ao lidar com pessoas novas. Um tipo sempre muito amigável, muito aberto. Vamos chegar na minha casa, você é nova na cidade, vamos sair para algum lugar. Isso não tem muito a ver, sabe? São mais fechados. Eu vi que na época que os dinamarqueses, eles costumam crescer, passar ali da juventude até a vida adulta, com aquele senso de amizade que é muito difícil você entrar e fazer parte depois de eles já estão mais velhos. E realmente é verdade, sabe? Essa é uma diferença grande que eu vi comparado com a gente. Questão de amizade, Lavínia, você chegou a fazer com o pessoal da Dinamarca? Você fez alguma amizade que você leva até hoje? Como que foi essa questão de fazer novas amizades lá? Sim. Tem um carinho muito grande pela maioria das pessoas que eu conheci lá. Os dinamarqueses em si, grande parte deles, eles estavam em posições mais de supervisores. Tá? Acaba que, por mais que a gente tenha acesso, não é aquele de você criar um vínculo, conversar e ter uma amizade, mas eu fiquei muito próxima de uns romenos que trabalhavam lá, acredito que ainda estão trabalhando. Tem um jeito muito parecido com o nosso. O pessoal também da Lituânia, da Polônia, também tive bastante contato com eles. Foram os que eu tive mais, assim, que eu criei um vínculo maior de amizade. Legal demais. O legal é que tem o pessoal da Europa que vai fazer o intercâmbio na Europa, né? Isso que é engraçado, né? Sim, exatamente. Na época, antes de ter estourado o conflito na Ucrânia e na Rússia, tinham muitos ucranianos que iam para lá para poder fazer o intercâmbio em si. Não somente lá, mas também na Alemanha, outros países assim. E é muito comum para eles, sabe? Você sair do seu país e ter uma experiência fora. É muito interessante observar isso, porque por mais que tenha muitas pessoas no Brasil que fazem intercâmbio, não é tão comum quanto para o pessoal da Europa fazer
fazer intercâmbio em outros países europeus. Sim, minha percepção, no caso. Não, claro, e assim, interessantíssimo, né? Ô Lavínia, perguntando agora uma coisa ainda da Dinamarca, a questão que sempre me chamou a atenção, pelo menos quando eu descobri, o sistema de saúde deles lá, né? Eles falam que é bem parecido com o do Brasil, nessa questão do SUS e tudo mais. Você chegou a precisar aí alguma coisa? Você ter falado que estava muito frio, né? Às vezes ficou resfriado, alguma coisa, precisava ter ali um atendimento. Como que era a questão do hospital lá? Uhum. Eu não cheguei a ir no hospital. Quando eu caí de bicicleta, eu ainda não tinha o meu cartãozinho, que é o Yellow Card. Eu ainda não tinha ele. E, graças a Deus, não precisou dar ponto nem nada no ferimento. Eu acabei não indo para o hospital. Mas é um sistema que todo mundo que vai, assim, e está com visto, consegue esse Yellow Card, se precisar de algum atendimento, consegue estar indo, sabe? Eu não tenho muita propriedade para dizer como que são os hospitais lá, como que é o atendimento relacionado à saúde. Mas eu sei que é um direito que a gente tem uma vez estando lá, sabe? Isso é legal, né? Eu falo para os candidatos quando eu atendo que assim, é uma segurança que você tem, né? Querendo ou não, se precisar de alguma coisa, né? A gente sabe que dependendo de outros países, Estados Unidos e tudo mais, a questão de saúde é bem delicada, né? Então, você ter essa garantia ali de você poder frequentar gratuitamente, dá uma segurança, né? Nossa, super, super. A gente nunca sabe quando vai precisar. E tendo, eu super concordo. Legal demais. Mesmo você tendo feito um intercâmbio há muito tempo atrás, até hoje em dia, algumas pessoas elas entram em contato para saber como que você fez o processo e ocorreu tudo bem. Na temporada passada, a gente entrevistou a Laura e ela falou que ela encheu seu saco nas DMs do Instagram. Essa informação confere? Não, em parte, ela não encheu meu saco, sabe? Eu fico muito feliz quando chega a pessoa assim e pergunta, eu te achei lá na página da Work Trip, queria saber como que funciona, porque há alguns anos atrás era eu fazendo a mesma coisa. Na época eu conversei muito com a Vânia e ela foi um amor comigo, sabe? Tirei as dúvidas com ela, como que foi o processo. E estar nessa posição de poder estar ajudando pessoas que querem fazer a mesma coisa, é ótimo. Então, assim, se eu puder contribuir, às vezes eu não lembro de todos os detalhes, porque realmente passou muito tempo, mas sintam-se à vontade, manda uma DM, eu estou querendo fazer isso, o que você recomenda? Se eu puder ajudar. Coisas que você, né, pensando quando você foi a primeira vez, gostaria de saber, né? Às vezes ajuda muito, né? Você dar essas dicas que você descobriu sozinha, no caso, né? Com certeza. E hoje, com essa experiência que você teve na Dinamarca, a finalizar a graduação que você finalizou e agora na Nova Zelândia, você tem alguma área assim do agro que você fala, vai ser essa área específico que eu vou trabalhar, é isso que eu quero fazer? Sim. Não posso afirmar com 100% de certeza, porque a vida é muito incerta, né? Às vezes ela coloca a gente em caminhos que às vezes não pensou. Mas o meu foco tem sido horticultura. Ultimamente eu estou trabalhando com a produção de saladas em greenhouses aqui. E eu quero focar nisso, mas voltar para a tecnologia também, com manejo eficiente da irrigação, do solo, me aprofundar mais em nutrição, em fisiologia. Então, eu estou caminhando para essa área, a horticultura em si. Legal demais. Lavínia, essa parte então agora, tá na parte da Nova Zelândia e tudo mais. E pro futuro, você tem plano já? Voltar pro Brasil é uma possibilidade? Nunca mais? Como que é essa questão? Você tem planos? Já pensou sobre isso? Como que tá? Nunca diga nunca. Vamos ver, né? Mas eu tô tentando construir a minha carreira aqui na Nova Zelândia, sabe? Eu vim com um visto que não era de trabalho propriamente, vim com um visto que chama Working Holiday Visa, já focada em que eu queria construir a minha carreira aqui. Acabei de me formei no final do ano passado, e o meu foco agora não é mais só trabalhar e viajar igual seria o Working Holiday. Eu quero construir
construir uma carreira sólida. Então, eu não me vejo voltando por agora no Brasil, sabe? Não sei como que as coisas vão caminhar aqui. Por enquanto estão caminhando bem, tem surgido boas oportunidades. Estou trabalhando na minha área, estou como agrônomo aqui nas greenhouses. E, por hora, meu foco é me desenvolver aqui. Não, legal demais, bem legal, Lavínia. Seguindo pro final, você tem algum... como você considera que... alguma coisa que transformou a sua vida na Dinamarca, ou até mesmo na Nova Zelândia, que você acha, nossa, isso mudou a minha visão sobre o agro, sobre minha carreira, sobre minha vida pessoal? Uhum. Eu vou dizer como na vida no geral. A experiência internacional, ela muda a gente de uma maneira que é difícil de explicar. A partir do momento que a gente... não é um clichê, eu juro, da questão de saia da sua zona de conforto, não é isso. Mas a partir do momento que você percebe que você sai ali da sua casa, do seu país, você está lidando numa língua diferente, com costumes diferentes, com pessoas diferentes, e ainda assim, chega no final do dia, você consegue fazer aquilo, você chega bem no final do dia, caramba, você faz qualquer coisa. A gente fica com essa sensação de que, beleza, pode aparecer um problema que for na minha vida. Eu vou, às vezes, ter uma dificuldade para fazer aquilo ali, para passar por ele, para superar aquele problema, com certeza. Mas a gente fica com a sensação de que nada é impossível. Então, a experiência do intercâmbio para mim, ela trouxe isso para a minha vida pessoal, de que nenhum problema é grande o suficiente que eu não possa resolver, que eu não possa solucionar. Na questão do agro também, a partir do momento que a gente dá a cara a tapa, a estar falando uma língua que não é a nossa, para estar mostrando o nosso conhecimento, para mostrar para o empregador que a gente sabe que é muito corajoso, sabe? Você se desafiar dessa maneira em um lugar que não é tão confortável para você. Então, eu recomendo muito, 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 muito. Eu sei que nem todas as pessoas têm a mesma facilidade e oportunidade de fazer um intercâmbio, mas tentar algumas outras soluções, sabe, para viver aquilo ali, não deixar de viver a experiência de intercâmbio por conta de medo, de às vezes achar que não vai dar conta, porque a partir do momento que você conclui aquilo ali, a sensação que vem depois é de superação total. Que bom! Que legal! Lavínia, para encerrar, você tem um recadinho para quem tem o sonho de fazer um intercâmbio, para quem está pensando, alguma coisa que você pudesse falar assim para a pessoa antes dela embarcar, o que você falaria assim? Sim, é muito relacionado com isso que eu falei agora há pouco, mas procurar, sabe, alternativas, procurar lugares que você deseja estar fazendo um intercâmbio, empresas que possam ajudar, o Work & Vivre, eu vejo que tem muitas pessoas novas chegando na Dinamarca e também em outros países, e ver alternativas para que você consiga realizar esse sonho. Não deixar com que o medo ele te bate, sabe? Porque no final tudo vai dar certo. Perfeito, ótimo. Te agradeço muito sua participação, Lavínia. Foi uma honra conversar com você, uma intercambista que, mesmo que tenha feito muito tempo atrás, ainda se disponibilizou a fazer essa chamada com a gente e também dar um pouquinho do conhecimento da Dinamarca, dela com a gente, né? Compartilhar isso conosco. Muito obrigado mesmo, Lavínia. Obrigado, viu, Lavínia? Foi muito bom a conversa, legal demais. E pra... Se você... que isso, foi um prazer, gente. Muito obrigada pela lembrança e agradeço demais pela experiência, né, que vocês puderam me proporcionar. Foi demais saber de todas as histórias que você contou, viu, Lavínia? Muito legal. Deve ter muitas outras ainda. Um dia a gente descobre todas as histórias da Dinamarca dela. Com certeza. E pra quem tá assistindo, não deixe de seguir a gente no Instagram, @intercâmbio agrícola. Seguir a Lavínia também, se a Lavínia quiser deixar o arroba dela pro pessoal tirar dúvidas. Sim, o meu é Lavínia Ares, tudo junto. Só chamar lá. Vontade. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo episódio. Obrigado, viu, gente? Até mais. Tchau.